Shalom, shalom, colegas de estudo, aqui é o Ben Tzion, esse espaço é o Beit Midrash Livre, e nessa oportunidade nós vamos falar a respeito de um tema que faz parte da Parashat Hashavua, da porção semanal da Torá que é lida neste período que nós estamos. Nós estamos próximos à leitura da Parashat Tazria. Em alguns anos, a Parashat Tazria funciona junto com a Parashat Metzorah. Mas nesse ano não. Nesse ano a Parashat Tazria é no Shabat próximo e a Parashat Metzorah é na outra semana. Então nós vamos falar de um tema que é específico da Parashat Tazria. E o tema da Parashat Tazria tem a ver com os dias de pureza ritual da parturiente, dentro do entendimento disso na Torá e de como isso foi entendido na Halachá. E nós falamos que, em referência à parturiente, a Torá declara que existe um período de 33 a 66 dias que é chamado de Damei Tahara, sangue da pureza. E estes dias são distinguidos de um período de 7 a 14 dias, que é um período similar ao período da menstruação. Então, a nossa investigação é para estabelecer a diferença entre os dois períodos, de acordo com Sefer Vaikra, e como os grupos posteriores de estudiosos da tradição judaica e também dos dissidentes da tradição judaica, ou seja, os caraítas, os samaritanos e até mesmo os Beta Israel, entenderam o mesmo conceito. Então nós vamos começar pensando no processo de purificação pós-parto. Sefer Vaikra, capítulo 12, faz uma análise a respeito de 3 passos no processo de purificação obrigatório para uma mulher que deu à luz. Os primeiros 2 passos diferem dependendo de se a criança era menino ou menina. Então, no primeiro caso, nós temos o quê? Um período de 7 ou 14 dias de impureza ritual, similar à impureza da menstruação. Então, no caso do menino, então nós lemos em Vaikra 12, verso 2. Isha Kitazria, daí o nome da Parashá, né? Parashat Tazria. Isha Kitazria Vailda Zachar Vetam'a Shiv'at Yamin Kimei Nidat Dotá Titma. Quando uma mulher der à luz a um macho, ela será tam'a, será ritualmente impura 7 dias. E ela ficará impura como no tempo ou como no período da sua menstruação. Então veja que fez uma relação, né? E aí, no caso da menina, o verso continua, né? Ve'im nakeva taled vetam'a shivo'ain kenidata. E se ela der à luz a uma fêmea, ela ficará ritualmente impura 2 semanas, como durante sua menstruação. Então, isso aqui é o período de 7 a 14 dias referido. Aí vem um outro período. O período de 33 a 66 dias de tahará, ou seja, de pureza. Então, no caso do menino e menina, também diferem. Então, no caso do menino, capítulo 12, verso 4.
ושלושה יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה. Ela permanecerá no estado de sangue tahará, sangue de pureza, por 33 dias. Ela não tocará nenhuma coisa consagrada, não entrará no santuário até o período de tahará, o período de pureza, estar completo. E aí, no caso da menina, Veshishim yon vesheshet yemei teshev al damei tahará. E ela permanecerá no estado de sangue de tahará, sangue de pureza, por 66 dias. O terceiro passo é o mesmo, seja se nasceu menino ou menina, apesar de que o anterior ocorre no 40º dia e o outro no 80º dia. Mas é o mesmo passo. Então, qual é o outro passo? Uma oferta de olá e uma oferta de hatat. Então, vai Kra 12:6. Uvimeleot mei tahara leven o levat tavi keves ben shnato leolá. Uven yonah or tor lechatat ala petach ochel moed ala kohen. ויקריבו לפני השם וכיפר עליה הטהרה ממקור דמיה. Então, quando completar o período de tahará, seja para filho ou filha, trará o sacerdote. Mulher no período menstrual transmitiria impureza ritual a qualquer pessoa que ela tocasse e qualquer coisa que ela tocasse, e também sobre o que ela sentasse ou deitasse. E, além disso, os itens que ela transmitisse impureza ritual também seriam capazes de transmitir impureza ritual para outras pessoas. Então, precisava saber que itens são esses. Então, se você coleta essas informações e as organiza para entender melhor a narrativa, você tem uma espécie de tabela. Então, no Vaikra 15:19, você tem a declaração da impureza menstrual de 7 dias. Veishá ki tihye zavá dam ihye zová bivsará bishvat yamin ihye vnidatá. Então, quando uma mulher tiver um fluxo, e o fluxo for sangue saindo do seu corpo, ela permanecerá na impureza por 7 dias. Então, primeira parte aí da informação. E aí, você tem a informação de que essa impureza ritual dura até a tarde, e nesse período, o que ela tocar ou qualquer coisa sobre o que ela sentar ou deitar, se contamina, por assim dizer. Então, o restante do verso. Vechol anogea ba itma ad haarev, vechol asher tishkav alav benidata itma, vechol asher teshev alav itma. Então, todo aquele que tocar fica impuro até de tarde, ou seja, até anoitecer. Portanto, não é longo o período, note. Né? Qualquer coisa sobre o que ela deitar durante a sua impureza fica impuro, ou fica poluído, seria a tradução até melhor, mas a gente usa coloquial, porque esse não é o foco agora. E qualquer coisa sobre o que ela sentar fica impuro ou poluído. E aí nós temos mais uma cláusula, algumas cláusulas textuais que trazem o conceito de que a impureza ritual, que dura só até a tarde, só até o anoitecer, envolve qualquer pessoa que tocar qualquer coisa sobre o que esta pessoa tocou, ou sentou, ou deitou. Então vai. Vechol anogea bemishkavá ichabes bgadav verachatz b'mayim vetameh ad haarev. Todo aquele que tocar na cama dela, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará ritualmente impuro também até a tarde. Ou seja, vai ficar junto com ela impuro também. Vechol anogea bechol kli asher tashev alav
Ichabes begadav, erachatz bamayim, vetamed al aref. Todo aquele que tocar qualquer objeto sobre o qual ela sentou, vai lavar suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. E aí? Ve'ina mishkav o ala kli asher i yeshevet alav benag'o vo yitma ad aref. E seja um objeto de cama, seja um objeto sobre o qual ela sentou, tocou nela, fica impuro até a tarde. E aí mais uma cláusula, mais um pedaço de informação, que é a questão da impureza de 7 dias se um homem tiver relações sexuais com ela nesse período. Veja. Ve'in shachov ishkav ishotah utehi nidata alav v'tameh shivat yamin v'chol hamishkav asher ishkav alav itma. Se um homem se deitar com ela, sua impureza foi transmitida a ele. Ele ficará impuro por 7 dias. E qualquer coisa sobre a qual ele deitar ficará ritualmente impuro. Então o texto disse que a consequência de ter relações sexuais com uma mulher ritualmente impura no período menstrual é ficar como ela no caso da impureza ritual. Foi isso que foi dito. Né? Note aí. Então, a gente entra num conceito, num tema aqui, que é o tema do quarto de impureza. Quando você considera uma residência do mundo antigo, nos quais esse tipo de regra se aplicaria, é fácil imaginar que havia um local já especial, preparado, prevenido, no qual se evitaria que a pessoa com a impureza ritual designada tivesse acesso a objetos de toda a casa, para que ela não forçasse a totalidade da casa a esse sistema ritual aí estabelecido. Então tinha um quarto com utensílios próprios daquele quarto para justamente a pessoa poder utilizar sem precisar utilizar nada de fora dali. E a pessoa passava uma semana naquele espaço. E isso foi argumentado recentemente por 2 pesquisadores, um chama Avi Fausto e o outro chama Hayat Katz, de que as casas padronizadas dos israelitas antigos, conforme achados arqueológicos, tinham um quarto especial, dentro do qual, por exemplo, não se encontrou utensílios feitos de argila, como era comum encontrar nos outros cômodos da casa, e, portanto, aquilo indica que os israelitas antigos tinham um quarto especial preparado para a pessoa passar aquele tempo ali, e isso foi publicado num jornal de achados arqueológicos da Universidade de Cambridge, por estes 2 pesquisadores, Abraham Faust e Chaya Katz, e o artigo se chama The Archaeology of Purity and Impurity, a Case Study from Teleton Israel. Então, arqueologia de pureza e impureza, um estudo de caso desse sítio arqueológico chamado Teleton, lá em Israel, uma publicação de 2017. Então, nós temos esse dado, mostrando que os israelitas, portanto, tinham vidas adaptadas a esse sistema de regras. E isso nos permite agora falar dessa diferença entre o acampamento e o santuário. O que vimos no texto é que o primeiro período de sangramento da parturiente foi dito como o período similar à menstruação. Isso quer dizer que ela transmite impureza ritual nesse período. Então, por implicação, durante o período de 33 ou 66 dias da Tahará, ela não transmite. Porque é justamente por isso que esse período chama período de Tahará, em vez de ser período de Tumá. Período de Tumá, portanto, é o período que transmite-se impureza ritual. É o período mais curto, o inicial, que o texto vai dizer similar à menstruação. Portanto, o outro período, chamado período de Tahará, ele tem esse nome diferente, porque Tahará é pureza, e, portanto, ele não transmite impureza ritual. Nem para objetos,
nem para pessoas, e, portanto, a parturiente, nesse período maior, não tem que ficar no quarto separado. Note isso, né? E não obstante a isso, por causa dessa, digamos, liberação da questão da impureza ritual, ou das regras da impureza ritual, foi, portanto, destacado no texto que ela deveria evitar tocar o que é consagrado, que no caso são produtos de colheita que foram separados para o sacerdote, ou evitar ir lá no templo, ou no tabernáculo, enfim, de acordo com a narrativa. O que significaria, portanto, evitar o acesso lá. Porque ela, caso não advertida, possivelmente o faria, porque a regra de transmissão de impureza não se aplica. Então, no final do período, né, seja de 40º ou 80º dia, ela ia trazer uma oferta na tenda do encontro. E aí, portanto, ela ficaria ou seria purificada do fluxo do sangue. Mas, mesmo antes de fazer essa oferta, ela já teria voltado à vida normal, porque a questão da contaminação já teria terminado faz tempo. Ela só, digamos, concluiria ritualmente o processo. Então, o que nós temos aqui? Um híbrido, né? Um conceito híbrido, uma espécie de compromisso resultante de uma questão inconveniente, que é a questão de evitar tocar qualquer coisa ou qualquer pessoa, ou qualquer utensílio de argila, que eram os mais utilizados e tal. Fazendo isso por uma semana ou por 2 semanas, já era uma coisa difícil. Adicionar 33 ou 66 dias seria muito custoso para uma pessoa simples, que vive uma vida simples. Então, o que nós temos aqui é informação a respeito dos dias de Tahará, que é uma informação que pouca gente que estuda esse tema tem a devida consciência. Porque as pessoas acham que os dias de Tahará, porque eles exigem o rito de conclusão da impureza, eles seriam similares aos dias de Tomá. E nós vimos, nesse olhar um pouco mais de perto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Que não tem relação uma coisa com a outra. O que nós temos aqui é uma distinção essencial entre o acampamento e o santuário. Porque o santuário, especialmente no período imaginado como o período do Mishkan, era muito similar ao acampamento. O Mishkan era uma tenda e as pessoas também habitavam em tendas. Então, isso foi notado no século XIV por um estudioso que se separou da tradição rabínica e se uniu à seita dos Mikraim, seita dos Caraítas. O nome dele era Aharon Ben Eliyahu, e ele escreveu um livro chamado Gan Eden, né? E dentro do livro dele tinha uns trechos, chama Inyan Tumah V'Tahará, sobre o tema de impureza e pureza, em que ele comenta sobre isso. E ele fala o seguinte: Oma sharaui lepasuk shein ben tam'a rishona letam'a shniya elaviat me'achana. A decisão adequada é que não há diferença existente entre o primeiro e o segundo estágio de impureza, exceto a permissão de entrar no acampamento. Isso ele disse, do século XIV. Tá? Segundo pesquisadores, esse livro foi publicado em 1354. E aí nós temos a observação de Jacob Milgram, no estudo acadêmico dele de Vaikra. E o Jacob disse o seguinte: o uso da expressão Tahará faz sentido aqui. Implica que a impureza prévia não mais existe. Um fato que o verso a seguir deixa claro por declarar que ela permanece impura apenas com relação ao que é sagrado. E vejam, isso é relevante, né? E ele conclui: assim, ela agora não tinha restrições para acessar locais
de esfera comum. Então é um equívoco aqueles que pensam que primeiro que pensam a impureza ritual como uma espécie de punição de morte. Isso é um não entendimento do sistema ritual como um todo. Uma tentativa, às vezes, de aplicar a teologia do cristianismo à tradição judaica. Esse é o primeiro erro. Muito comum. O segundo erro é você aplicar o conceito de impureza a todo o período. Como nós vimos, o texto deixa claro que só o primeiro estágio, o mais curto, é similar à impureza menstrual. O restante tem inclusive outro título, né? É um período de tahará, é um período de pureza e não de impureza, né? E é por isso que essa fase especifica que a única coisa que ela não teria acesso é as coisas consagradas, no caso. Que no caso quer dizer o manuseio de objetos do templo, que o israelita comum já não tinha acesso de qualquer maneira, tendo a exceção, a separação dos itens da colheita que eram separados para o sacerdote. Portanto, uma coisa muito, muito específica, né? E que não afetava o dia a dia da pessoa. Então, esses fatores, essas evidências, mostram que não se trata da mesma coisa. E aí nós pensamos a respeito da sexualidade. As leis da parturiente de Vaikra 12 e as leis da menstruação de Vaikra 15, elas lidam com essa questão da impureza ritual. Mas Vaikra 18 e 19 adicionam uma nova dimensão, proibindo a relação sexual nesse período. Note isso, não? Então, Vaikra 18 e 19 que vai dizer Ve'el isha benidat tumata lotikrav legalot arvata. Então, você não vai se aproximar da mulher durante o período de impureza para descobrir a nudez dela. Vaikra, capítulo 20, verso 18, vai repetir a proibição e é só lá que se menciona uma punição para isso. Então, lá vai dizer Veisha sherishkav et isha dava vegilá et ervata et mekora aera veigilta et makor damea venichretu shneien mikerev amam. Então, se um homem deitar com uma mulher na sua impureza e descobrir a nudez, ele se deitou com o fluxo do sangue exposto. Eles serão cortados do meio do povo. Então, não obstante a isso, esses dois capítulos não são partes do mesmo stratum textual com o qual estamos lidando. Isso significa dizer que quem lê esses textos, esses adicionais que eu acabei de falar, como mera continuidade de um mesmo redator, em relação aos textos que estamos analisando até aqui, está cometendo um equívoco. Vaikra 12 e Vaikra 15, eles são partes de um grupo textual de pergaminhos e o 18 e o 20 de outro. Eles não são partes do mesmo pergaminho. Então, é por isso que os pesquisadores vão dizer que Vaikra 12 e 15 são de uma tradição que eles, enfim, criaram uma nomenclatura própria para chamar, e eles resolveram chamar de tradição sacerdotal, e o 18 e 20 de uma outra tradição sacerdotal dissidente da primeira, discordante da primeira, procurando reformar a primeira, que eles vão chamar de texto H, ou tradição de santidade. Não interessa o título ou o nome que se dê, o que se pretende apontar com isso é que não é a mesma pessoa que está falando, nem é uma pessoa de um mesmo período. Então, a pessoa, seja ela quem for, que elaborou as regras da parturiente que nós vimos até agora, não tinha a mesma concepção da religião que o cara que fez as regras posteriores. O cara que fez as regras posteriores estava, na verdade, discordando de outros redatores. Então, ele estava adicionando regras ou inventando regras novas, que não estavam presentes tradicionalmente.
Então, só este redator posterior inventou essa proibição da sexualidade pela menstruação e pela força do texto, especialmente que se vê no Vaikra 20, 18, isso era uma prática, aparentemente. E ele está tentando impedir a continuidade dessa prática. Né? De alguma maneira, ele imaginava que era uma prática e tal, ele ameaça as pessoas, mas ele não consegue ameaçar com força de lei, porque ele usa a ameaça venichretu shnechem mikerev amam, né? Eles serão cortados do povo, o que é uma ambiguidade textual, ou seja, o tribunal jurídico não tinha poder de aplicar isso. Isso aí era uma coisa do tipo assim, o Deus vai punir você, que é a pena que a gente conhece popularmente como pena de karet, a mesma para várias violações rituais do tipo, não pode comer o hametz no Pesach, senão será cortado do povo. Não pode deixar de fazer a circuncisão, senão será cortado do povo. Esse tipo de coisa. Isso quer dizer o quê? Está fora da esfera de um tribunal. Né? Então, mesma coisa ali. Mas é uma adição posterior, perceba. Isso, portanto, mostra o outro lado da história. De que a tradição sacerdotal per se não proibia isso. Porque não colocou isso nas regras de proibição no texto que produziu. Não é? A única coisa que a tradição sacerdotal estabeleceu, como nós vimos ao ler Vaikra 15 e 24, é que o cara que tivesse relação sexual com a mulher tivesse consciência, no período menstrual, eu quero dizer, tivesse consciência de que ele ficou como ela. Ele ficou ritualmente impuro como ela. Então o que ele devia fazer? Se ele estava planejando ir no templo, não vá. Você ficou igual a ela. Então você vai contar 7 dias, ficará ritualmente impuro, depois ficará ritualmente puro e depois você vai. Né? E traz a sua oferta. Então veja, as regras assim se aplicaria. Então isso é algo que nós já comentamos para quem é Havruta. Quem não é, não vai saber do que eu estou falando. Quem é Havruta já viu estudos da doutora Eve Levav Feinstein. O livro chama Sexual Pollution in the Hebrew Bible, né? Ou seja, poluição sexual na Bíblia hebraica. Inclusive é dela que nós aprendemos que a expressão correta, a tradução correta para uma língua estrangeira de tomar não é impureza, e sim poluição. Né? É que hoje a palavra poluição tem outras conotações, mas a ideia que ela pretendia passar é essa, porque a palavra impureza carrega consigo um julgamento moral. E a palavra tumá não necessariamente. Né? Então a palavra poluição seria uma tradução mais adequada, porque a palavra poluição não carrega um julgamento moral necessariamente. Então o que eu espero que você seja capaz de compreender até aqui é que a tradição sacerdotal não é a tradição que está criando uma moralização da questão de pureza e impureza. É um movimento posterior que criou isso artificialmente no texto com apenas 2 adições textuais. Com apenas 2. Uma em Vaikra 18 e 19 e outra em Vaikra 20 e 18. Enquanto que a maioria da produção textual sacerdotal moralizou a questão. Então isso é importante de você ter em mente antes de você criar concepções morais e jogar isso para cima dos sacerdotes ou da tradição sacerdotal, por assim dizer. Que nós possamos entender como que esse conceito todo foi entendido dentro da Halahá. O motivo é que como a Halahá herdou o texto tanto sacerdotal quanto da tradição de santidade já misturados, o que a tradição de santidade acrescentou afetou a interpretação posterior. Então eles pegaram a tradição sacerdotal, que não moralizava em cima da questão ritual, e misturaram isso com a tradição de santidade, que moralizava. Então a tradição soube ver que, por um lado, a questão de impureza ritual não era moralizável, e por outro, tinha um elemento moralizante. Né? E aí isso maculou, digamos assim, o desenvolvimento do entendimento de Halahá. E fez, inclusive, os sábios questionarem qual que seria o estágio
em que a mulher parturiente voltaria a ser permitida para o marido em questões sexuais. Se seria no primeiro estágio, que é do 7 ao 14, ou no segundo estágio, 33, 66, dependendo. E isso se tornou uma polêmica. Então veja, essa polêmica existe por causa da interferência do redator de textos de santidade. Ela não existiria se fosse só a questão do texto sacerdotal. Ela só passou a existir por causa da interferência daqueles 2 versos, que isso, portanto, gerou uma polêmica enorme e inclusive causou divisões dentro do judaísmo por causa disso, e incluiu todo mundo. Todo mundo, digamos, entrou na treta. Os judeus, os caraítas, os falachas, todo mundo entrou na treta nesse tema. E foi um tema criado por causa de um problema de adição de 2 versículos apenas. Então eu espero que até aqui você tenha conseguido perceber que uma coisa é a tradição sacerdotal e o que ela de fato diz sobre a questão. Outra coisa é a tradição de santidade, que acrescentou um problema, que depois foi herdado pelas tradições rabínicas. Então vamos para uma segunda parte, sobre essa questão da polêmica dentro do judaísmo. Bom, vimos que a Torá descreve esse período de 33 dias ou 66 dias do sangue de Tahará, Teshev B'dmei Tahará, o dia que ela habita o sangue de pureza. E quando você mistura os textos sacerdotais com o do Código de Santidade, isso se torna um problema. Porque como o Código Sacerdotal não moraliza, então fica muito claro para entender Teshev B'dmei Tahará. Porque Teshev B'dmei Tahará são sangue de pureza, porque o sacerdote estava dizendo que a mulher nesse período não era ritualmente impura. Ela podia tocar o que fosse, fazer comida, sentar onde quisesse e tal. Ela só não tocaria nas coisas sagradas, ou seja, só não iria para o templo. Né? Ficaria, digamos, de resguardo em casa, né? Até passar aí os 33 ou 66 dias. Depois ia lá no templo, faz a oferta e está tudo certo. Só que aí, com a interferência dos 2 versículos do Código de Santidade, aí a questão misturou com o moralismo. Agora é a questão do pecado, né? O sacerdote não tinha proibido o sexo com ela, porque o sexo só deixaria ritualmente impuro, o que não é uma falha moral. Mas aí vem o texto de santidade e coloca isso como um erro. Não é? Inclusive um erro de karet, que é um erro grave. Então, a frase Teshev B'dmei Tahará ficou contraintuitiva. Ué, mas se é um erro e é um pecado grave, então como que o pecado está sendo chamado de puro? Né? B'dmei Tahará. Como que o sangue é de pureza? O sangue é de impureza, se é um erro. Então, entende? Isso gerou um problema interpretativo. Então, a dificuldade é exatamente essa, né? A ideia do sangue ser um sangue de pureza. Isso não faz sentido se você quiser moralizar o rito. E aí, o pessoal que é de fora da nossa tradição não usa os nossos textos, nem a nossa tradição para estudar. Usam a Septuaginta, que era uma outra vertente do judaísmo. Não é? O judaísmo helênico é uma outra vertente do judaísmo. Ele não é exatamente a tradição judaica, certo? É uma outra seita que adaptou o judaísmo às realidades gregas. Então, aquela turma lá foi a referência para o cristianismo e para muitas outras seitas que foram inventadas com base naquele grupo, né? E naquilo que eles desenvolveram como religião para eles lá na religião deles. E na Septuaginta, a tradução dessa frase ficou como aimati akatarto autets. Ou seja, se isso se baseou numa expressão hebraica, então se baseou como se dissesse damei temata. Damei temata significa sangue da sua impureza. Isso, portanto, quer dizer
que o cara não levou em consideração a tradução hebraica. Porque a tradução hebraica não disse sangue da sua impureza. A tradução hebraica disse o oposto disso. Teshev b'demei tahara. Ela estará habitando ou sentada sobre o sangue da sua pureza. Mas o cara em grego não traduziu desse jeito. Ele traduziu o sangue da impureza. Então, como é que ficou a tradução de toda essa confusão na tradição rabínica, na tradição judaica de fato? Os rabinos concluíram que a primeira parte da frase no texto está falando de impureza ritual. E está dizendo, portanto, que é ali que se completa a impureza ritual. A mulher, portanto, depois que passa esse primeiro período, já era permitida ao marido. Então veja, a Alahá foi determinada no Midrash, produzido na Sifrá. Sifrá é um texto do 3º século, que comenta sobre isso. Né? O Sifrá de Vaikra na Parashat Tazria, que é a nossa, já dá a base exegética para essa regra. Então, a frase do texto, Bidmei Tahara, os rabinos concluíram, Afalpi Sheira A. Então, Bidmei Tahara quer dizer, com o sangue da Tahara. Os rabinos dizem, mesmo se ele ver sangue. Significando o quê? Significando o seguinte, a mulher teve o filho, passou a primeira fase de impureza, e aí o resto do período que ela tinha que aguardar era um período de pureza. Pureza a que ponto? Os rabinos concluíram. Pureza a ponto de ela poder voltar a ter relações com o marido dela, sem problema. Então, note que interessante isso, né? Isso significa dizer que os rabinos não se permitiram macular, na sua visão, pela interferência do texto da tradição de santidade. Eles entenderam que o peso do texto narrativo sacerdotal era o que valia mais. E os 2 versos adicionados não podiam afetar a regra ainda. Então eles disseram que nessa primeira fase em que o texto disse que a impureza dela era como impureza ritual, o que o texto está querendo dizer se aplica a regra de impureza ritual que foi adicionada. Ou seja, foi adicionado que no período de impureza ritual não pode ter relações. Aí o rabino diz, mas como o texto continua dizendo que o sangue posterior é o sangue de pureza, então agora pode voltar a ter relações com ela. Mas se tiver sangue, pode mesmo assim. Pode mesmo assim. Então veja, isso é uma resposta muito interessante para quem lê errado textos da tradição e acha que os rabinos da antiguidade tinham algum tipo de paranoia com a questão do sangue. Né? Que se tiver qualquer sangue, não é assim, é o sangue menstrual, é um sangue específico. E quando Urashi comenta esse trecho da Sifrá, Urashi deixa ainda mais claro. Que Urashi diz, Bedimei Tahara, comentando a mesma frase, Bedimei Tahara, sangue da pureza. Urashi diz, Afal Pisheroá Dam Tahara, sangue da Tahara. Mesmo se ela vira o sangue, ela permanece pura. Ou seja, não é a regra da menstruação. Porque a regra da menstruação é, se você vê uma gota, você já é ritualmente impuro. Mas ele está falando da parturiente. Não, mas se ela vir sangue depois, ela é pura a mesma coisa. E ela teve relações depois daquele período. É puro a mesma coisa. Então, a Sifrá deixa muito claro que os rabinos do século III permitiam. Depois que passou o primeiro período, não tinha que ficar todo aquele tempo longe da mulher, como os fanáticos fazem. Os rabinos do século III falaram, não. Passou a primeira fase, que é o período menstrual, pode voltar. Então, quando que a coisa mudou? Muito tempo depois, note. No século XI, então veja, estamos ali no século III, Urashi estava no século XI, então dos 3 para o 11 a regra permaneceu. Outro do século XI é um rabino chamado Tovia Ben Eliezer. Ele escreveu um livro de comentário de Halachá que chama Lekach Tov. Ao comentar esse trecho, ele disse a mesma coisa. Ele falou Bidmei Tahara, sobre a mesma frase, sangue da pureza. Ele falou Afalpi Shfa'at Dam Kenahar Tahara. Mesmo se estiver saindo sangue como se fosse um rio, ou seja, se estiver escorrendo, ela é ritualmente pura. A parturiente. Então veja, ela teve o filho, passou o período de impureza inicial, que é o período mais curto, aí ela tem que aguardar aquele período maior. Então, mas aí saiu sangue nesse período, ela fica ritualmente impura? Não. Nem se estiver escorrendo,
Nem se estivesse correndo. Ela é proibida para o marido porque teve o sangue? Também não é. Então veja, essa é a halakha que veio, né? Então isso significa o quê? Que a tradição não vê a mulher parturiente como se fosse menstruante por 66 dias, ou seja lá. Não. Quem pensa isso está pensando como cristão, porque é o cristianismo e não o judaísmo que moraliza em cima da questão da impureza. Eles precisam para a narrativa do zumbi deles, né? Mas aqui você nota que não é nada disso. Não se vê a impureza da parturiente como se ela fosse imunda, como cristãos gostam de interpretar. Não tem nada que ver com isso. Nem mesmo a mácula e a interferência dos 2 versos da herança de pureza, né? A tradição de pureza, o texto H, não conseguiram interferir na questão da halakha. Então essa abordagem entendeu a frase da Mei Tahará como sangue da pureza dela e Mei Tahará como dias da pureza dela. Em outras palavras, Tahará descreve o status da mulher depois do período. Ela não é ritualmente impura, nem mesmo se ela tiver sangramento posterior. Então, quem não entende isso é quem não estuda isso, né? E aí você vê, portanto, uma enorme diferença do que é popularmente pensado do que de fato está nos textos. E o Ibn Ezra deu uma abordagem alternativa ao fato dos rabinos do século III terem traduzido Tahará como a pureza aplicada ao sangue. Então, ao comentar o trecho, Bidmei Tahará, sangue da pureza, Ibn Ezra falou assim, Sheu dam tahor, keneged dan nida, eineno metamah. Ele falou, esse sangue é permitido, o sangue que escorre da mulher, ou que possa eventualmente escorrer da mulher depois que ela teve filho e depois que passou o período de impureza, o inicial, porque esse sangue é puro, esse sangue não causa impureza, o Ibn Ezra disse, em contraste com o sangue menstrual, que é o sangue que causa impureza. Então veja, a regra, né, ritualmente falando. E essa ideia não era só do Ibn Ezra, nem é só do Rashi, nem é só dos rabinos. Até outros grupos meio que separados, como o Targum do Neófite, que já era uma outra vertente, pensava a mesma coisa. Eles traduziram de maneira parecida para o aramaico. E o Pseudo-Yonatan, que costuma dar interpretações midráshicas no texto, por isso é menos utilizado, mas é importante para consulta, ele também traduz para o aramaico sangue de pureza, mesma coisa. Então, a interpretação rabínica desse verso se opõe à interpretação de quase todas as seitas que desenvolveram-se a partir do judaísmo tradicional, porque você sabe que nas outras seitas, qualquer coisa que sair, né, que sangrar da mulher, é considerado impuro para essas seitas. Então, os samaritanos, os caraítas, os beta Israel, todos proíbem relação sexual com a parturiente durante esse período maior. A tradição rabínica permite e os grupos aceitas proíbem. Então vamos começar a olhar cada uma. Primeiro, os samaritanos. Os samaritanos têm uma obra que é escrita em árabe, e em árabe a obra chama Kitab al-Khilaf, ou seja, o livro das diferenças, uma obra do século XII, de um sábio samaritano chamado Shams al-Hukam, e ele escreveu sobre isso falando: judeus contam o Dam Tahará, né, o sangue da pureza, e tratam como sangue limpo. Seu erro nisso é óbvio, ele diz. Não existe nenhum tipo de sangue vindo da vagina que seja limpo. Todas as classes vindas dali são contaminadas. Por causa disso, eles associam pessoas limpas com seu marido e permitem a cópula. Esta é uma regra falaciosa que contradiz a lei de Moshe. Então, segundo esse samaritano,
ele acha que os rabinos estão errados ao considerar o sangue limpo. Que ele diz que a regra seria que tudo que sai da vagina da mulher é imundo, é sujo. Então, é o samaritano que diz isso. Os rabinos discordavam disso. Caraíta. Caraíta também tem aquele livro que eu falei, o Sefer Gan Eden. Hoje esse livro tem tradução hebraica. E foi escrito pelo Aharon Ben Eliyahu. E ele declarou que o período de Tahará não quer dizer que a mulher era permitida por marido. Então ele fala assim: En ma'amar v'tahará leviatá ba'ish rak la'achilata kedoshim ki architza achsherim leviata ba'ish. A frase "e ela será pura" não se refere à relação com o homem, mas apenas comer comida sagrada, né? Porque apenas o rito de se lavar, que seria depois da oferta, faria ela permitida de deitar com o marido. Então eles proíbem a mulher de voltar a ter relações com o marido até depois dos 33 ou 66 dias de acordo, contradizendo a tradição rabínica, que não interpreta assim. Aí tem os Beta Israel, né, os judeus etíopes. Há uma pesquisa de tradições deles, porque eles não produziram muita literatura, né? E a fonte é uma fonte mais ou menos confiável, eu diria, tá? Porque vem de um rabino ortodoxo que chama Sharon Shalom, e ele faz pesquisa em cima da comunidade Beta Israel. Eu torço o nariz quando um fanático faz pesquisa, porque ele macula com a visão religiosa dele, mas tudo bem, é o que temos no momento. Aparentemente essa pesquisa foi feita com outros pesquisadores também. Eu dou a ela um status 50-50, mas ele concluiu nas traduções dos Beta Israel dizendo o seguinte: depois da circuncisão, ele falando dos Beta, né? A mulher espera outros 33 dias em casa em impureza. E no final dos 40 dias ela vai para o rio e se banha mais uma vez. Depois de dar luz à menina, a parturiente vai no 80º dia. E então ela pode ir para a sinagoga. E ela se torna ritualmente capaz de atuar no final dos dias da impureza. Então ele quis dizer com isso que a mulher fica proibida por 66, né? Enfim, juntando os dias, por 80 dias, se ela tiver menina, ou 40 se ela tiver menino. Então note, essa ideia de separar a mulher do homem, nesse período, vem das seitas, não vem da tradição judaica. Então, como que aconteceu então a oposição dos dias de pureza entre membros da tradição judaica? A concepção rabínica de permitir relações com a mulher, mesmo que ela estivesse sangrando depois do período do parto, foi considerada por essas seitas contraintuitiva, né? Porque eles acham que é o sangue que torna uma coisa imunda. E os rabinos do primeiro século não achavam que era isso. Uma coisa só é ritualmente pura ou pura para os rabinos quando a Torá diz que é. Ou seja, que não existe um objeto físico que seja intrinsecamente puro ou impuro. A impureza é um conceito. Quando a Torá aplica é, e quando a Torá aplica não é. É assim. Portanto, ele é um conceito puramente ritual. Né? Então, nós vemos isso em períodos modernos, onde as pessoas aplicam a questão da impureza à coisa propriamente dita. Isso é resultado do pensamento mágico e do misticismo. O misticismo atribui ao objeto poderes mágicos. Então, poderes mágicos positivos, poderes mágicos negativos. Mas a tradição rabínica não faz isso. Né? Como nós vimos, os rabinos achavam que não tinha problema. Então, essa questão de ter um sangramento vaginal para esses grupos, para essas seitas, que era o problema. E para os rabinos, no começo, não era. Quando nós vamos analisar o que aconteceu no século XII no Egito, quando o Rambam, né, o rabino Moshe Ben Maimon, que viveu entre 1135 e 1204, e ele descreveu como que eram as tradições que ele recebeu do período dos Geonim, ele falou
que os Geonim, dali, que transmitiram tradições para ele, tratavam todos os sangramentos vaginais, mesmo no período de 36 e 66, como se fossem impureza ritual. Ou seja, tecnicamente, o sangramento faria com que a mulher ficasse como zavá, que é a questão da impureza, é ela ser ou não ser zavá. Né? Então ele escreveu no Isurei Biá, no capítulo 11, versos 5 ao 7, dizendo o seguinte: Minhag Pashut, Bishinat Ba'aretz Atzvi, Besfarad Ma'arav, Sheim Ra'at Dan Betoch Yemei Melot, Afal Pishra Achar Shesafra, Bishivat Yamin, Nikin Vetavla. Harei Zo Sofetet, Bishivat Yamin, Nikin, Echar Sheishsof, Adam. ואין נותנים לה ימי טוהר כלל, דים זה בימי הגאונים נתחדש. Foi um costume estabelecido na Babilônia, em Israel e no mundo islâmico, bem como na Espanha e no Oeste, que se ela visse sangue durante os dias de completar sua purificação, mesmo se ela sangrasse após ela ter contado 7 dias e ter se imerso, ela continuaria 7 dias limpos novamente, depois do sangue parar de fluir. E ela não receberia dias de pureza, de modo algum. Esta regra foi inventada durante o período dos Geonim. Veshamati betzarfat boalei aldam tohar kedin talmud ad hayom. Ahar sfira utvila b'tumaat yoledet bezov. Vedavar ze talui beminhag. Nós ouvimos que na França, nesses dias, o casal tem relações enquanto ela sangra o sangue puro, tal como nas leis do Talmud é declarado, após ela já ter contado 7 dias e imerso da impureza e ter dado à luz a zivá. Esta questão depende do costume. Então, como você vê, das próprias palavras do Ramban, o que aconteceu foi que inventaram tradições em alguns locais. Os Geonim, portanto, ele está falando aqui dos rabinos que viveram no mundo árabe e, portanto, estavam próximos desses grupos dissidentes, os caraítas, os samaritanos e os beta. Todos esses grupos aí influenciaram o seu entorno. Devem ter gerado discussões, conflitos e tal. Gerou muita discussão. É só ler os trabalhos do Saad H1 para você ver que a briga era feia, especialmente com os Mikraim. E isso influenciou a decisão deles. O Ramban reconhece que essa regra de proibir relações com a parturiente depois do período de impureza estabelecido na Torá foi uma regra inventada. Então ele não diz o que influenciou essa invenção. Pressão política, pressão cultural. Ele diz que o pessoal da França que ele ouviu falar era um pessoal que seguia a regra conforme o Talmud diz. E, portanto, o Talmud, como nós vimos, não proíbe, né? Não considera a mulher como se fosse menstruante no período parturiente. Faz exatamente como a Torá declara que faz. Isso deixa claro como é a interpretação do texto. E deixa claro também que o Ramban reconhecia quando uma coisa era costume e quando uma coisa era regra de Alahá. E muita gente, por não ir ler o Ramban, cita esse costume como se fosse uma regra de Alahá. E aqui nós estamos vendo que não se trata do caso. Então, mesmo assim, a discussão permaneceu. Existia um certo problema aí, um burburinho. Né? Daí nós vamos do século XII para o século XVIII. E aí nós vamos começar a ver, no século XVIII, rabinos que vão ceder para a opinião daquelas seitas que nós vimos, dos caraítas e tal. E o rabino que se destaca em ceder é um rabino chamado Ezequiel Landau. Ezequiel Landau viveu entre 1713 e 1793. Ele fez uma responsa
sobre esse assunto, as pessoas estavam com dúvidas, justamente por causa do burburinho todo, sobre a questão da mulher parturiente que apareceu sangue depois do período, né? E aí, quando aparecia sangue, né, na mulher, ela fazia um rito. É um rito, né, é um procedimento, mas a gente fala que é rito porque ele é feito ritualmente, que é o chamado bidiká. Ela pega um pano limpo e insere e verifica se tem sangue. Isso se faz geralmente no período menstrual para ter certeza que o fluxo terminou. Nesse caso aqui, a bidiká foi proposta no período depois do parto, né? Então mandaram uma pergunta para ele sobre se a bidiká afetava a parturiente como afeta a nidá normal. A resposta do Rabino Ezequiel Landau foi o seguinte: Ine, inkvar tavlat pa'am achat achar lidá, pshita sheyesh lakla kol yemei meshachim et haor, she'atchurim minadim אינה אלא חומרת הגאונים שלא לבלום על אדם טוהר. Se ela já emergiu uma vez desde que ela deu à luz, ela certamente pode ser leniente durante todo o período dos dias puros. Aqueles lá que a Torá falou, né, que o sangue é puro. Ela pode ser leniente, ou seja, menos rigorosa sobre isso. Porque tecnicamente eles são puros. Não é? Ou seja, ela não transmite impureza ritual, não se aplica o conceito de impureza ritual, e nada mais do que foi colocado como regra estrita dos Geonim, que chegaram a proibir sexo para mulher que tivesse o fluxo de sangue. Então ele falou que isso foi uma regra inventada, né? Mas ele falou que existia a regra. Então como é que começou a proibição mesmo? A partir disso, do período do Yehezkel Landau, surge um costume que começou a advogar, proibir a mulher ter relações com o marido durante todo o período. Ou seja, depois do século XVIII, o judaísmo europeu cedeu para seitas. Cedeu para os caraítas, para os samaritanos e para as outras seitas, e começou a proibir todo o período, seja de 40, seja de 80 dias, não interessa nem se tivesse sangue ou se não tivesse. Então, o que nós vimos acontecer? Vimos uma absorção de crenças caraítas e samaritanas dentro do judaísmo rabínico. O Ramban, no século XII, percebeu esse movimento já. Como que o Ramban reagiu? Da seguinte forma. Então, isso aqui é uma citação do Mishneh Torah, Livro da Santidade, Leis das Relações Proibidas, capítulo 11, entre o parágrafo 14 e 15. Ramban disse o seguinte: Ze shetimtse bemikitzat mekomot vetimtsa tshuvot lemikitzat geonim sheyoledet zacha lo tashmash mitata ad sof 40 ויולדת נקבה אחר 80, אף על פי שלא ראתה דם אלא בתוך השבעה. אין זה מנהג, אלא טעות היא באותה התשובות, ודרך מינות באותה המקומות, ומן הצדוקיים למדו דבר זה. ומצווה לחופן כדי להוציא מלבן, ולהחזריין בדברי חכמים. Gente, isso é claro demais, né? Se encontra em certos lugares, diz o Rambam, que a pessoa encontra responsas de certos Geonim de que uma mulher deu à luz a um menino e não deve ter relações até o final de 40 dias, e se ela não tiver mesmo se ela não tiver nenhum sangramento, mas apenas durante os 7 dias. Isso não é um costume. Isso é um erro, dar essa responsa. Além do mais, isso é uma prática de seitas nesses lugares que praticam isso. Eles aprenderam isso do Tzedokim. Só para abrir um parênteses, o Ramban chamava os Mikraim de Tzedokim, por causa da similaridade de conceitos. Isso é uma outra discussão que eu não vou entrar agora. É uma mitzvah forçá-lo, sim, a ter relações. É lógico que ninguém pode fazer isso. O que ele está dizendo é forçar o discurso, né?
para remover essa prática de seus corações e restaurar a prática rabínica. Ou seja, esse pessoal que evita, que isola a mulher no período do parto, está seguindo o costume de seitas, não está seguindo o judaísmo de fato. A proposta do Ramban, né, como nós vimos, ele mesmo dizer, era fazer os casais terem relações sim, depois do período, passar o período de impureza inicial da parturiente, voltar a ter relações normais, justamente para não dar razão para seitas, para não ficar inventando. Porque qual o problema disso? É você criar uma crença nova. Que crença nova que o Ramban temia que fosse criada? A crença de que o sangue tem poderes mágicos negativos. Essa não era, como vimos, a crença rabínica. Então o Ramban achava nocivo promulgar isso na comunidade. Quanta ironia, né? Porque o misticismo justamente fez exatamente isso. Então tá. Como nós vimos até aqui, uma razão da prática caraíta samaritana de dizer que a comunidade rabínica estava errada é porque eles achavam que se um sangue saiu do órgão feminino, então ele tem que ser impuro por natureza. É isso que eles disseram, né? Porque, entendeu? Então a Torá está chamando de puro, mas na verdade é impuro mesmo assim. Né? Eles aplicam lá uma outra regra. E os rabinos não. Como os rabinos não consideram o sangue magicamente impuro, eles consideram impuro uma coisa que a Torá declara impura. Ou seja, a impureza é conceitual, é rito. Né? Então a Torá diz, o sangue é impuro não é porque o sangue tem nada, e sim porque a Torá declarou só. Então só funciona dentro da regra que a Torá declarou. Se a Torá diz que o sangue de 7 dias é impuro, então é impuro. Se ela diz, não, mas esse mesmo sangue depois é puro, então é puro. Porque é a Torá que declara a regra, não é o sangue que tem nada. Entende? O entendimento dos rabinos funciona assim. Funciona baseado no texto. Por quê? Porque no mundo real, no mundo compartilhado, não tem isso daí. Nem impureza, nem nada disso. Isso é um rito, né? De acesso ou não acesso ao templo. Não é uma coisa intrínseca. Mas essas seitas viam isso como uma coisa intrínseca, porque eles eram maniqueístas. Eles não eram. Eles são maniqueístas, né? Então a luta do bem contra o mal. Né? Então precisa ter o mal, precisa ter o bem, que é mais ou menos como o misticismo funciona também. Mais ou menos não, é assim mesmo que o misticismo funciona. Por isso que no misticismo e nas seitas judaicas influenciadas pelo misticismo se restaura essa ideia das seitas antigas, de que há uma força do mal, né? A Sitra Hará, como a Kabbalah inventou. E isso tem que ver com crenças, como o Ramban disse, do Tzedokim, né? Ou seja, crenças de seitas. Não tem que ver com a nossa tradição. A nossa tradição não via desse modo. Interessante, né? Eu espero que você consiga perceber aí a discussão, né? E então, essas seitas consideravam se é sangue que saiu do órgão da mulher, é do mal, né? E em outros casos, o sangue saído da mulher é uma marca de impureza ritual. Então, por que seria diferente nesse caso? As seitas se perguntam. Por que os rabinos não se perguntam isso? Porque os rabinos têm plena consciência de que o que determina uma coisa como ritualmente pura ou impura é um texto. É um texto. Então, eu não tenho que fazer essa pergunta. Entendeu? Mas por que esse sangue é diferente? É diferente porque disse que é diferente. Essa é a resposta dos rabinos, entendeu? Uma coisa é impura. Por que é impura? Porque o texto disse que é. Entende? Ou seja, essa impureza é uma impureza artificialmente criada. Ela foi criada para regular os acessos a templo e tudo isso. Ela não foi criada porque ela existe na natureza. Entende o que eu quero dizer? Os rabinos tinham essa consciência. Tanto que quando eles legislam estritamente baseado no texto, não baseado na substância. Então, e aí nós temos, portanto, observações relacionadas a isso. E é claro que os rabinos passaram por essas mesmas observações. Veja, quando nós falamos da decisão dos rabinos, o que nós pulamos? Nós pulamos a discussão. Quando os rabinos fizeram a discussão disso no Talmud, eles passaram por essas reflexões das seitas. Tudo isso eles questionaram também. Isso no Tratado de Sanhedrin 87b, no Tratado de Nidá 11b, 35b, 36a. Eles discutiram isso. Mas fora a discussão, tem a conclusão da discussão. A conclusão da discussão é, depois que a Torá diz que o período de impureza termina, o outro período, né, o restante do período da parturiente, é um período de pureza. Por quê? Porque a Torá diz que é. E pronto. Mas antes de chegar nessa conclusão, eles discutiram, eles tiveram as mesmas dúvidas das seitas. Né? Então, por exemplo, em 2 trechos desses
tratados talmúdicos que mencionei, nós temos 2 momentos. E um desses momentos, o Rav diz o seguinte: Vaitmar Avamar Meinachat U Torá Tamatuva Torá Tcharutu. Então veja só, né? Rav declarou, né? Foi declarado que Rav disse: existe uma fonte. A fonte aqui que ele quer dizer, o eufemismo, né? É o útero, né? E a Torá faz puro e a Torá faz impuro. Então veja, existe uma fonte, ou seja, um lugar da onde o sangue sai, né, que ele imaginava do útero da mulher. Então ele falou assim: e é a Torá que determina se isso é puro ou impuro. Ou seja, não é o útero que é puro ou nem impuro, e sim o que o texto da Torá determina. Se o texto da Torá diz, olha, daqui a aqui é puro e daqui para aqui é impuro, mesmo que seja o sangue saído do mesmo lugar, o que vale não é o sangue, e sim o que a Torá declara. Então ele começou assim. E aí vem o Rav Levi e complementa. Velevi amar, shnei meuniot nista atma niftach atohor nista ve'atahor niftach atma. Então existem 2 fontes. Quando a impura é fechada, a pura é aberta. Quando a pura é uma, a impura é outra. Então, segundo essa outra visão do Levi, né, que é um pouquinho diferente da do Rav, e também menos embasada nos fatos, ele achava que quando a Torá declara que o sangue que saiu é impuro, a Torá, como se fosse, estaria dizendo que o sangue saiu de alguma fonte lá dentro, que a gente não conhece, que é impura. E aí, quando sai o sangue puro, ele saiu de outra fonte, que a gente também não sabe, mas não é o mesmo do outro. Então, nessa segunda visão, era aquela dúvida de que o sangue que seria puro ou impuro, mas que então, se a Torá está dizendo que tem um sangue puro, ele não veio do mesmo lugar, segundo o Levi. Né? Entendeu? Por quê? Isso é durante a discussão. A conclusão a gente já sabe. A resposta do Rav, como se vê aí em outras discussões, é que isso nós temos um exemplo de Chok. Chok é quando os rabinos admitiam que o texto da Torá é que determina a regra. Não interessa se você teve uma impressão, digamos assim, intuitiva diferente. Né? Porque vamos supor que você pegasse os textos sobre menstruação e os lesse. Você fica com a impressão de que tem um problema naquilo, no caso do sangue da menstruação. Você fica com a impressão de que esse sangue tem uma propriedade, digamos assim, impurificadora. Só que a Torá te contradiz quando a Torá fala da parturiente e diz que depois que passa o primeiro período, que é similar ao da menstruação, o resto do sangramento que ela porventura tiver é um sangue ritualmente puro e não impuro. Isso te contradiz, no caso, porque você imaginou, ao ler o texto da menstruação, que era impuro, mas a Torá falou para você que não era. Então, como a Torá contradisse a sua impressão, quando a Torá faz isso, os rabinos entendiam isso como Chok. Chok é quando a sua impressão intuitiva é contradita por um texto. Então, para os rabinos, é muito importante saber olhar o Chok no texto, né? Saber olhar a regra que contradisse, digamos assim, o seu senso comum. Né? Algumas pessoas interpretam Chok como se fosse uma imposição divina. Né? Mas não é isso, isso é um mau entendimento do que Chok significa. Chok quer dizer uma coisa que contradiz as suas impressões. Entendeu? Você seguiu um determinado raciocínio, de certo modo até induzido pelo texto, mas aí vem uma regra e contradiz aquilo que você foi induzido a pensar. Né? Como se ela estivesse estabelecendo, você vai aplicar tudo que eu te ensinei, só que agora você vai abrir uma exceção. Por quê? Porque sim. Entendeu? Só que esse porque sim quebra a sua regra. No caso aqui, ela quebra a regra de que a impureza estaria no sangue essencialmente, como se fosse. Né? Então, está mostrando para você, para mim, para todo mundo, que há uma impureza ritual, mas ela não está na coisa. Porque se estivesse na coisa, então o sangramento posterior ao período dos 7 dias também seria um período proibido. Mas o texto diz que não é. Então a minha conclusão prévia está equivocada. E como isso contradisse o meu senso comum, então isso é um Chok. Percebeu? Espero que sim. Muito bem. Então o Talmud declarou claramente, o Rambam entendeu igual, enfim, todo mundo que estudou de fato entendeu igual, que a Halachá é de acordo com o Rav. Né? Como eu falei, tem a discussão e depois tem a conclusão. A conclusão está no Tratado de Nidá 36a.
como eu mencionei, né? Então o Talmud declarou que o sangue posterior ao que a Torá fala que termina o período menstrual, ou similar à menstruação da parturiente, aquele sangue que vem depois é puro, não ritualmente impuro. Você vê o Rashban conclui a mesma coisa, o Rabino Shmuel Ben Meir, ele viveu entre 1085 e 1158, e ele falou que, ainda que essa alahá conflitasse, né, com o senso comum, porque a pessoa lê o texto, como eu falei, ela é induzida a pensar que tem algum problema no sangue, vem a alahá e diz que não é. Né? Então ele falou assim, nós então podemos adotar a posição do Rabino Levi. Então olha só, o Rashban fala assim, o sangue de Tahará, que não é o sangue menstrual. O sentido pleno do verso é como se estivesse dizendo que tem duas fontes, uma associada com pureza e outra associada com impureza, né, dos 33 dias. É da fonte pura. Então veja, mesmo ele, né, que teria uma tendência aí de fazer a regra diferente, porque o Talmud diz que a regra era de acordo com o Rav, de que é a Torá que decide o que é puro ou impuro. Ele falou, não, mas vamos fazer de acordo com o Rabino Levi, vamos entender de acordo com o Rabino Levi. A fonte não é a mesma, entendeu? Talvez ele tivesse um público que tivesse mais dificuldade de entender isso. Porque queria entender a coisa do ponto de vista intrínseco. Né? Mas o que nós temos aqui? O sangue puro e a impureza, né? A contaminação de impureza. E você vê essa ideia no século XII, por um outro rabino chamado Rabino Yosef de Orleans. Talvez quem estuda a tradição judaica, conhece ele mais pelo apelido. O apelido dele é Bechor Shor, por causa do livro dele, né, que tem esse nome. Então o Bechor Shor, ele era um desses grandes elucidadores franceses e ele não gostou, né, da regra que o Talmud decidiu. O judaísmo de verdade é assim, não é esse sistema autoritário que existe hoje. Falando de uma maneira teórica, pareceria que não é como se fosse um sangue menstrual, não é? O sangue que faz a mulher ficar impura para o marido. Em vez disso, era uma espécie de impureza que saía do corpo dela. Portanto, a mulher dá à luz, há uma impureza que sai do corpo dela e que purifica depois o seu corpo. Né? Então, em vez de fazer uma argumentação de que o sangue viria de uma parte diferente, que foi o equívoco do Rabino Levi, né? O Bechor Shor falou que, na verdade, aquilo que a Torá fala que saía não era sangue. A Torá diz que é sangue, mas ele está falando que não era sangue. Né? Ele está falando que não era sangue, que era uma outra coisa que parecia com sangue, que é chamado de sangue, entendeu? E que essa substância é que seria substância impura. Entendeu? Que aquilo parece até sangue, mas não é sangue, como se fosse. Né? Também é um equívoco. Lógico que é sangue, né? Enfim. Aí tem uma outra variação que foi tentada também para explicar. Essa variação surgiu no comentário do Rabino Ovadia Sforno, né? Ou simplesmente chamado Sforno, né? Que é o rabino que viveu entre 1475 e 1550, bem mais perto lá do período do Don Yitzhak Abravanel, né? O Sforno, né, então já tinha digamos, acesso a uma outra medicina, digamos assim, né? E ele falou que o sangue que saía do parto nesse período era um sangue diferenciado. Então o comentário dele é sobre essa expressão, né? Como sangue do período menstrual. Aí ele fala assim, pois durante os primeiros 7 dias, o sangue menstrual não é um sangue contaminado, né? Ele perde a sua forma de impureza, de fluxo de impureza. Durante os dias da Tahará, que a Torá fala que a parturiente teria, posto que o sangue menstrual não é o do ciclo, não é? O dos ciclos precedeu a gravidez, o sangue desse ciclo já foi perdido e a impureza foi dissociada, foi eliminada. Então ele está dizendo que o que faria o sangue ser impuro é o ciclo menstrual. Como a gravidez não ocorre porque ela cessa o ciclo menstrual, esse sangue é considerado sangue puro porque ele não é o sangue do ciclo. Entendeu? Então, segundo o Sforno,
o resto do fluxo durante o período de 33 ou 66 dias é, digamos assim, um sangue que não é considerado parte do ciclo menstrual. Por isso que ele é permitido. Uma explicação até interessante. E aí tem uma abordagem completamente diferente, feita por um rabino yemenita, chamado Rabino David Aladani. Ele escreveu um livro que chama Midrash Gadol, e ele era do século XV, que na verdade é uma coletânea de Midrashim, tá? Foi achado na Genizá e tal, e reunido, e feito por pesquisadores que foram analisar, né, a dificuldade de analisar esses textos. Estavam lá na Genizá e tal, que são pergaminhos bem velhos e tal. Mas enfim, o David Adani comentou o seguinte: posto que se sabe que aquele que falou e o mundo veio a existir, que em geral o sangue flui depois do parto, e que é impossível, não é, afastar uma mulher do marido por um período tão longo, ele quer dizer o período de 33 e 66, portanto a Torá diz que o sangue é puro. Ou seja, segundo o Rabino Yemenita, a Torá ela cria regras de acordo com uma conveniência social. A Torá declarou que o sangue é puro para que a mulher não ficasse longe do marido. Então, ele está seguindo um conceito rabínico de que o conceito de pureza e impureza não é um conceito intrínseco ao objeto, mas é uma coisa puramente ritual, puramente textual. Então, a Torá declara por conveniência quando uma coisa é pura ou quando uma coisa é impura. Então, aqui ele falou, a Torá permitiu porque a Torá não queria que a mulher ficasse longe do marido e pronto. Mesmo que seja a mesma fonte, né, tudo venha do mesmo lugar, a Torá faz pura e a Torá faz impura. Esse comentário iemenita mostra principalmente a lucidez, né, dos comentaristas iemenitas, muito superior, por exemplo, a comentários europeus, né, porque os iemenitas, como tiveram menos mácula de misticismo, depois eles foram contaminados, mas nesse período eles tinham menos mácula de misticismo, tanto que o movimento dos rambanistas é iemenita, né, o movimento dos racionalistas, e aí você vê que eles conseguem refletir uma interpretação rabínica que tem muito mais que ver com a tradição. Bom, resumindo, essa explicação do Adani, que para mim é uma das melhores, ela mostra um ponto fundamental, né? Que é o ponto de conceito do entendimento da tradição judaica de fato, do período de Tahará, seja de 80 ou de 40 dias, é simplesmente um período longo demais para você manter uma mulher no conceito de impureza ritual que seria aplicado à menstruação. Vaikra 12, né, e a tradição judaica posterior não está lidando com a questão da sexualidade. Os sacerdotes não tinham problema com isso. Quem tinha problema com isso foi um redator posterior que acrescentou 2 versos, como nós vimos dos textos de santidade, para proibir isso. Mas os rabinos, intuitivamente, sem saber, né, da edição que foi feita posteriormente, intuitivamente souberam fazer a diferença. E, portanto, em vez de ser uma preocupação sobre essa inconveniência, os rabinos entenderam que se a Torá está dizendo que o sangue é de pureza, então quer dizer que ela não tem o status de transmissão de impureza. E, portanto, ela não precisa seguir essas regras de pureza e impureza durante todo o período, seja de 40 ou de 80 dias. Então, o que se vê nesse texto e nessa paraxá é que a Torá, segundo inclusive o Rabino Yemenita, achou mais importante manter uma boa relação do casal nesse período pós-parto do que manter uma questão de pureza ritual, digamos que estivesse acima da vida particular dos antigos israelitas, né? A vida deles era mais importante. Então não pode colocar uma regra que, digamos assim, comprometa a vida particular deles dois. Ah, mas aí vai ter o sangue mesmo depois que ela tiver parto. Então o que a Torá diz? O sangue é puro. Por quê? Porque eu disse que é e pronto. Fantástico, né? Porque desse modo a vida da pessoa está acima do rito, perceba, né? E o fato de ela estar com um bebê novo em casa e o fato de ser dita, ela só não irá no templo. E daí?
Tá ótimo, ela nem estava querendo ir no templo mesmo, porque ela está com o bebezinho novo em casa e tudo isso, ela vai fazer o que no templo? Não é? Seria pior se dissesse, não, e ela vai ter que pegar o bebê e ir no templo, imagina. Não, fica em casa, né? Curte aí, e não impurifica nada, e não contamina nada, e, portanto, os únicos que vivem um período difícil nessa fase são aqueles que seguem opiniões de seitas, porque aí sim o pessoal da seita diz que ela impurifica tudo e acaba então isolando a mulher por 40 ou por 80 dias. Esta não é a posição rabínica, esta é a posição das seitas, mesmo que tenha sido adotado por mistificadores e fanáticos, não é a posição da tradição judaica clássica como nós vimos. Perceberam? Então espero que você tenha adquirido um novo entendimento mediante essas observações que nós fizemos e nos vemos num outro comentário de Parashá que faremos futuramente aqui no nosso espaço no Beit Midrash Hofshi. Muito obrigado pela atenção e até um próximo estudo. Leitrão.